Olá, boa noite. Boa noite. Crise leva gaúchos a trocar planos de saúde privados pelo SUS. DEMAI investiga alteração no gosto e mau cheiro da água em bairros da capital. Chega a 100 o número de mortes por gripe A no estado. Caminhão de lixo tomba e mata menina de 11 anos em Porto Alegre. Palácio Piratini negocia a quitação do 13º atrasado dos servidores. Presidente afastada Dilma Rousseff participa no estado de lançamento de livro sobre impeachment. E o risco do descarte incorreto de lâmpadas fluorescentes para o meio ambiente. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior. Sem no estado hoje. Nos últimos dias, muitos porto-alegrenses sentiram alteração no gosto e no cheiro da água distribuída em bairros da capital. O DEMAI, responsável pelo abastecimento na cidade, investiga a situação e garante que não há risco para a saúde. Lanchonete, no centro da cidade, o seu Manuel usa a água da torneira para fazer o café. A água continua límpida, né? Sem a tratamento aquele, quando ela vem simples, né? Agora, no momento, até agora, não tem nenhuma diferença, né? Mas ela tem todos os anos, ela tem 2 vezes por ano, ela tem, né? Mas na lanchonete vizinha, o consumo de água mineral aumentou. Está sendo muito usado, né, essas águas para consumo de suco, né, para fazer o café. Então nós temos uma bombona, então tá prejudicando o patrão aí. Por causa do motivo da água, né, muito forte o cheiro, né. Às vezes veio cor de ferrugem, né, amarelona assim. Mas não é sempre, mas está vindo, né. Moradores de várias regiões da capital reclamam que a água está com gosto e cheiro alterados. A cor eu não percebi tanto, mas o gosto, né, assim como o cheiro, o gosto tem um gosto de cano velho, de terra. Às vezes a gente sente, parece que ela tá mais barrenta, assim, sabe? Sei o que está acontecendo, muito ruim mesmo, muito ruim. O DEMAI confirma a mudança no odor e no gosto da água distribuída a partir de 4 das 5 estações de tratamento da capital, mas não sabe ainda o motivo da alteração. Para minimizar o problema, o departamento elevou a dosagem de dióxido de cloro e carvão ativado nas estações. Então, essas análises que atendem ao padrão de potabilidade previsto na portaria 2914 do Ministério da Saúde, elas continuaram normais, atendendo esses padrões, elas não alteraram. Quando a gente recebeu manifestações, inicialmente inclusive por meio das redes sociais, nós buscamos fazer outras análises. Nós temos dito desde o início que essa alteração, com certeza deve estar relacionada ao manancial. A população pode ligar para o número 156 e solicitar ao DEMAI o monitoramento da água que consome. Os fabricantes pediram mais tempo para se adequar, mas a Anvisa manteve a decisão de exigir que conste no rótulo dos alimentos informações sobre substâncias ou produtos que causam alergia. Daqui a um mês, no dia 3 de julho, encerra o prazo. Os rótulos devem trazer alertas para ingredientes como leite, trigo, amendoim e ovo. Já virou um filão de mercado e muitos produtos têm lançado versões sem lactose. A Vanessa, que tem o Damião de 3 anos, com intolerância a este açúcar do leite e seus derivados, procura pelo rótulo bem identificado. Ele tem que estar bem legível, né? Bem grande, né? Que eu enxergue, assim, que eu olho direto para não... Ele tem que estar bem legível mesmo. Mas quando não é marketing, pode ser difícil identificar aqueles ingredientes que podem causar alergias alimentares. Tem pessoas de idade que chega, nem sempre ela consegue verificar isso, né? Aí leva para casa, aí quando chega em casa, vê alguém da família e vê, isso aqui não pode usar. As empresas tiveram 1 ano para mudar os rótulos e embalagens. E esta semana, a Anvisa rejeitou o pedido de prorrogação do prazo. Mas no supermercado, poucos produtos seguem a nova regra, que é simples. Logo abaixo da lista de ingredientes, o fabricante deve informar em letras maiúsculas e em negrito para os alérgicos se o produto contém ou pode conter 17 alimentos considerados alergênicos: leite, trigo, centeio, aveia, crustáceos, peixes, ovos, soja e várias oleaginosas, como o amendoim e a castanha. Tudo assim, com o nome comum e não aqueles termos técnicos.
E olha como é fácil fazer confusão e, no caso das pessoas alérgicas, se exporem ao risco. Esse aqui é um cookie de chocolate, certo? Mas é o rótulo que avisa que ele pode conter amendoim, amêndoas, avelã, nozes, ovos e derivados. Um outro exemplo aqui, ó. Bem na frente o fabricante avisa, esse creme de leite é 0 lactose. Só que a exigência nova da Anvisa, que coloca em letras bem grandes, que os alérgicos devem saber que ele contém leite. Diferente de quem tem intolerância, que também está contemplado pela nova rotulagem, os alérgicos têm respostas imunológicas mais imediatas e perigosas. Quando a pessoa tem alergia imediata, ela já evita, não entra em contato com aquele alimento. Mas se ela apresenta alergia tardia e não vai relacionar imediatamente ao alimento consumido, porque ele ocorreu 3 horas atrás ou até 5 dias atrás, tá? Então, por isso que as alergias tardias são de mais difícil diagnóstico. A Michele descobriu a alergia a crustáceos da pior maneira. O que era para ser um aperitivo na viagem de férias à Bahia, terminou no consultório médico. Após o consumo de algumas horas, eu comecei a ter uma indisposição estomacal, que foi evoluindo para algumas erupções cutâneas e posteriormente o fechamento de glote, né? Que é o último estágio. Comecei a sentir falta de ar e tive que procurar atendimento médico. Depois do diagnóstico, ela também descobriu que outros produtos podem causar reações quando o índice geral de alergia dela está alto. Por isso, precisa destas informações claras nos rótulos. Eu que já tive 3 crises alérgicas, tive que procurar o atendimento de urgência, sei bem como isso é importante. As empresas que não se adequarem serão penalizadas com multa por infração sanitária. O Palácio Piratini anunciou medidas para quitar ainda este mês, em parcela única, o 13º salário de 2015 do funcionalismo estadual. A previsão era que o pagamento fosse feito em 6 parcelas entre junho e novembro. Com o objetivo de viabilizar a antecipação, o Executivo informou que está finalizando tratativas com o Banrisul para ceder ao banco por 10 anos o direito de gestão sobre a folha de pagamentos dos servidores públicos. O valor do negócio supera a cifra de R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais. Em pronunciamento nas redes sociais, o governador José Ivo Sartori detalhou as ações. Outra medida necessária está configurada em projeto de lei complementar, que já encaminhamos para a apreciação da Assembleia Legislativa, buscando ajustar tanto este calendário do 13º salário de 2015, de 6 parcelas para quitação, em uma única, bem como o índice de indenização pelo atraso. Esta atualização da taxa é necessária para assegurar que não haja qualquer prejuízo a todos os servidores, independente dos que recorreram ou não a empréstimos bancários. Ao mesmo tempo, esta medida representa uma economia ao Tesouro do Estado na ordem de 85 milhões, na redução do tempo previsto para o pagamento do 13º salário, decorrente do que chamamos de abono indenizatório. Gostaria, além de compartilhar esta perspectiva positiva aos servidores, contar com a devida e costumeira atenção dos deputados, para que assegurem a análise e aprovação do projeto que encaminhamos. Sobe para 100 o número de mortes por gripe A no estado. Foram 28 apenas na última semana. Segundo o balanço divulgado hoje pela Secretaria Estadual da Saúde, o número de vítimas do vírus H1N1 já supera o registrado no mesmo período de 2009, ano que concentrava a maior quantidade de óbitos pela doença. A partir de agora, a expectativa é de que a incidência da gripe A diminua, já que a campanha de vacinação atingiu mais de 90% do público-alvo. A região leste terá um fim de semana de tempo firme.
Em Porto Alegre, sábado de céu com algumas nuvens, máxima de 15 graus. Situação semelhante em Novo Hamburgo, onde as temperaturas entram em declínio, mínima de 7 graus. No litoral norte, sol com muitas nuvens, máxima de 14 graus em Tramandaí. Ainda nesta edição, veja detalhes do livro lançado em Porto Alegre com a presença da presidente afastada Dilma Rousseff. E depois do intervalo, caminhão de lixo tomba na capital e mata criança de 11 anos. A gente já volta. Tempo firme no norte do estado neste fim de semana. Na Serra, sábado de sol com geada ao amanhecer. Em Caxias do Sul, máxima de 15 graus. No Planalto, o sábado vai ser gelado. Passo Fundo também terá geada nas primeiras horas do dia, mínima de 4 graus. No Noroeste, o final de semana vai ser de sol com algumas nuvens. A máxima chega aos 16 graus em Ijuí. A redução no número de doadores de sangue preocupa o Hemovale. A instituição, que atende municípios de 4 regiões do estado, faz coletas para minimizar a queda de 30% no número de voluntários em maio. Esta semana, o processo foi realizado no Hospital de Montenegro. Uma nova ação deve ocorrer no dia 14 de junho, no ambulatório de unidades hospitalar. Na Semana do Meio Ambiente, a constatação de que o descarte das lâmpadas fluorescentes ainda é um desafio importante a enfrentar. Isso para evitar os problemas causados pelo mercúrio, metal presente nos equipamentos. Até domingo, Dia Mundial dedicado à causa, a população poderá descartar até 5 lâmpadas por pessoa no ecoposto, dentro do pátio do Shopping Total. O ecoposto serve como ponto de coleta e separação de resíduos. Parte do espaço é destinado ao recolhimento de lâmpadas fluorescentes. Hoje, a legislação obriga as revendedoras a receberem essas lâmpadas de volta. Quando chegam à empresa recicladora, elas são separadas, desembaladas, segregadas por tipo, e aí vai-se então para os processos de descontaminação. Os processos de descontaminação ocorrem em ambientes controlados, sem dúvida, e ocorre basicamente com a separação primária dos elementos metálicos, os terminais das pontas das lâmpadas, as pontas das lâmpadas que são de alumínio, ou também daquelas partes eletrônicas. A empresa onde este biólogo trabalha é a única no país que realiza descontaminação do mercúrio. Por ano, o Brasil comercializa mais de 290 milhões de unidades e apenas 8 milhões são descontaminadas. A importância de um descarte correto fica mais evidente à medida em que esta tecnologia fica para trás. A PUC em Porto Alegre tem feito a substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED. O custo da lâmpada LED, dessa tecnologia mais moderna, ela é 6 vezes superior à fluorescente, porém a economia de energia é muito substancial para uma família. Então, em torno de 8 meses, eu termino recuperando o investimento. E tem digamos assim, um benefício maior ainda da lâmpada LED, que ela tem uma vida útil de 50 mil horas, enquanto a fluorescente tubular somente 8 mil. Com o tempo, o professor acredita que a substituição das lâmpadas por LED gere uma economia de 25% para a universidade em relação ao consumo de hoje. Desenvolver tecnologias de combate ao Aedes aegypti. Esse é o desafio de um projeto que envolve a PUC, a Fevale e uma empresa privada. A parceria pretende tornar mais preciso o diagnóstico de dengue, zika e chikungunya. Também vai ser feito um repelente com base na nanotecnologia, que utiliza a manipulação da matéria em escala atômica e molecular. O produto ainda está em fase de estudo e deve ser aplicado no ambiente, não na pessoa. A expectativa é de que chegue ao mercado no próximo verão. Um retrato da doação. Uma exposição fotográfica na capital estimula a população a participar da campanha do Agasalho 2016. Eu também doei. A frase que acompanha as fotografias de Luciano Lanes quer provocar as pessoas a fazer parte da corrente de solidariedade. A campanha do Agasalho de Porto Alegre deste ano já conta com mais de 30 mil peças de roupas, mas é preciso mais. Por isso surgiu a ideia de reunir fotos de pessoas vestidas com as roupas a serem doadas e, em um segundo momento,
usando apenas tarjas com o título da ação. Nós acreditamos estar expressando a nossa ação maior, que é poder contribuir com o próximo para esse inverno que é tão rigoroso aqui no Rio Grande do Sul, né? Então é uma maneira que a gente mostrou que a gente tira a roupa para contribuir com o próximo, com o nosso semelhante. As fotos serão divulgadas nas redes sociais como um estímulo para as pessoas também se despirem, contribuindo com a campanha. A exposição fica no Porto Boteco Alegre, na Avenida Érico Veríssimo, 627, até o dia 9 de junho. Doações podem ser feitas na usina do gasômetro e no Centro Municipal de Cultura. Caminhão de lixo tomba e provoca a morte de uma criança na Avenida Azenha, em Porto Alegre. A menina de 11 anos aguardava para cruzar a via quando foi atingida. A avó, que estava com ela, ficou ferida. O acidente aconteceu no início da tarde, quando o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo, bateu na mureta de uma parada de ônibus e virou. Ele teve ferimentos leves. Ainda não se sabe a causa do acidente. Fim de semana de sol e nebulosidade na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, nevoeiro ao amanhecer. A máxima chega aos 14 graus. A mesma situação ocorre em Santa Maria, onde a mínima vai ser de 6 graus. Em Cachoeira do Sul, sábado de sol com muitas nuvens no decorrer do dia. As temperaturas não ultrapassam os 14 graus. E veja depois do intervalo. De volta à capital gaúcha, a presidente afastada Dilma Rousseff participa de lançamento de obras sobre impeachment. Nós já voltamos. Temperaturas em queda neste fim de semana no sul do estado. Em Bagé, geada ao amanhecer e mínima de 4 graus. Em Pelotas, sábado de sol e muitas nuvens, máxima de 14 graus. No litoral sul, fim de semana de sol com muitas nuvens e períodos de nublado. Em Rio Grande, a máxima chega aos 13 graus. Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro vira tema de documentário. O filme Epidemia de Cores, dirigido pelo antropólogo Mário Sareta, foi construído a partir da interação direta com os pacientes por mais de 2 anos. O objetivo é mostrar a expressão e as relações de afeto de quem é atendido no São Pedro. O documentário fica em cartaz até o dia 8 de junho na Casa de Cultura Mário Quintana. A presidente afastada Dilma Rousseff participou esta tarde em Porto Alegre do lançamento de um livro sobre a atual crise política do país. A obra reúne textos inéditos de 100 escritores, além de material publicado na internet e em jornais por blogueiros, jornalistas e cientistas políticos. O evento foi no Teatro Dante Baroni da Assembleia Legislativa. A gente esperava do lado de fora da Assembleia para acompanhar a chegada de Dilma. O lançamento do livro é um dos compromissos públicos mais frequentes da presidente afastada. No discurso, ela falou sobre a saída do governo e voltou a afirmar que o processo de impeachment é golpe. Nós temos de defender no espaço democrático garantido pela Constituição de 1988 e pelas leis. Por isso que nós entregamos a minha defesa na quarta-feira. Dilma deve percorrer as capitais do país para o lançamento do livro. Após o evento na Assembleia Legislativa, Dilma Rousseff participou de um ato público na esquina Democrática, no centro histórico da capital. Organizado pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, o protesto contra o impeachment de Dilma Rousseff juntou líderes e simpatizantes do Partido dos Trabalhadores e ainda representantes de diversos movimentos sociais. Muitas faixas e cartazes criticavam o processo que conduziu à saída da presidente reeleita em 2014. Dilma chegou ao local pouco depois das 6 horas da tarde e, como previsto, fez um breve discurso aos manifestantes. Fim de semana de tempo firme na região oeste. Na fronteira, o sábado vai ser de sol com algumas nuvens. Mínima de 6 graus em Uruguaiana. Situação semelhante em São Borja, onde a máxima chega aos 18 graus.
Em Alegrete, dia de sol com pouca nebulosidade. O amanhecer vai ser gelado, mínima de 5 graus. Após décadas sem uso, a Casa de Artes de Novo Hamburgo vai ser revitalizada. O projeto da obra foi apresentado esta semana. Está prevista a construção de uma sala de exposições, auditório multiuso, cafeteria, sala de reuniões e secretaria. A reforma deve ser concluída no final de 2017. Quase 40 mil gaúchos perderam os benefícios de um plano de saúde privado desde o início de 2016 por conta do aumento do desemprego ou da queda nos rendimentos. São pessoas que agora passam a depender dos serviços e dos problemas do SUS, o Sistema Único de Saúde. O momento econômico ruim faz muita gente cortar despesas menos importantes. E com o agravamento da crise, setores considerados essenciais como a saúde também começam a ser atingidos. Recentemente, o país atingiu o índice de mais de 11% de desempregados. Nessa situação, muita gente, para enxugar o orçamento familiar, tem cortado os planos de saúde. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, entre março do ano passado e março deste ano, 36 mil gaúchos cancelaram a assistência privada. Até o final do ano, o setor estima uma redução de 1,5 milhão de clientes. Segundo o Instituto Data Popular, a queda nos contratos tem relação direta com o fechamento de postos de trabalho. Nessa operadora, 90% dos clientes são ligados aos planos empresariais, os mais atingidos pelas reduções. Acontecem alguns fechamentos, a gente, principalmente no final do ano passado, eu acho que com a proximidade que houve de 13º e pagamento de férias, eu acho que as empresas que demandam uma mão de obra em volume, elas sofreram um pouco mais. Por consequência, afeta o plano de saúde, né? E a gente tem que se reinventar, tentando buscar clientes que ainda não tinham, vamos dizer assim, clientes virgens no setor, ou também, dentro de uma competição, né, se tornar mais eficiente do que outras operadoras para poder absorver fatias de mercado que eram delas, né? Quem fica sem plano passa a depender do sistema público, que enfrenta várias dificuldades. Temos cirurgias que estão aí aguardando 4 anos para serem feitas, já porque o SUS não tem a dimensão que deveria ter. E muito por falta de médico contratado para o SUS, não é porque falte médico, mas já está completamente sobrecarregado todas as emergências. Volta e meia a gente vê notícia aí de um hospital que fechou a emergência porque já não tem mais onde botar doente, e isso tem uma tendência a se agravar ainda mais com essa enxurrada de pacientes que vai vir dos planos de saúde. Em muitos casos, mesmo quem tem plano também utiliza o sistema público. É o caso de Libres. E aqui eu venho por causa do plano do meu esposo, né? Mas se um dia ele for se aposentar ou ser admitido, daí eu vou ter que jogar lá, né? Ficar só com o SUS. Na capital, o Conselho Municipal de Saúde fez um protesto contra a precarização e o encolhimento do SUS. Ultimamente tem muita gente que nunca usou o SUS e está vindo para o SUS por quê? Porque não tem como pagar plano de saúde. Sobre o possível impacto de transferência de pacientes para o Sistema Único de Saúde, em nota, o Ministério da Saúde afirma que o acesso ao SUS previsto na Constituição é universal e gratuito para toda a população. Esclarece também que a evolução dos atendimentos leva em conta o número de procedimentos realizados, o que impossibilita análises que não considerem essa condição. E nós voltamos na segunda-feira com novas informações às 7h. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Boa noite, até segunda.